WW de volta do intervalo. E o ex-presidente americano Donald Trump se apresentou à justiça nesta terça-feira e se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a responder um processo criminal. Os detalhes na reportagem de Victor Bonini, direto de Nova York. Perante o juiz, Trump se declarou inocente. O ex-presidente ficou sob custódia no gabinete do promotor distrital até ser transferido para uma sala do tribunal para audiência preliminar no processo. As impressões digitais dele foram colhidas, uma fotografia foi tirada e os dados pessoais fornecidos à justiça americana. Os advogados dele dizem que o ex-presidente está frustrado e preocupado e que vão lutar para livrá-lo das acusações. Os promotores acusam Trump de criar um plano ilegal para omitir informações que seriam negativas para sua campanha presidencial de 2016. Ele teria feito isso ao pagar $130 mil para a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels para que ela não tornasse público um caso extraconjugal entre os dois. O pagamento foi declarado como despesas legais, uma fraude que é crime aqui no estado de Nova York. Depois de 2 horas no tribunal, Trump seguiu para um aeroporto de Nova York e pegou um voo de volta para a Flórida, onde ele vive desde o fim de seu mandato. Lá, comentou sobre a audiência. O nosso sistema de justiça virou algo sem lei. Eles estão usando agora para ganhar eleição. É isso. No tribunal, o republicano não falou com os jornalistas. Ele foi recebido por manifestantes de 2 lados, os apoiadores e os contrários a ele. Em ambos os lados, bandeiras e palavras de ordem. Agora oficialmente indiciado, Trump deve ter uma nova audiência no dia 4 de dezembro. Nessa data, ele deverá voltar a Nova York para se apresentar mais uma vez. Até lá, ele responde pelo processo em liberdade. Vamos à nossa análise agora com Lorival Santana. Lorival, eu estava acompanhando a fala do Trump, nós entramos aqui no WW, eu vi que você continuava ligado, e ele estava empolgado, dá para usar essa palavra? Ressentido. Falando, parecia um evento de campanha. É um evento de campanha. Exato. É um comício. O que era aquele evento? Ele listou todos os ressentimentos que ele tem desde 2015, quando ele se pré-candidatou à presidência, né? E o que era? Era um comício, realmente, eram seguidores do movimento Make America Great Again, né? MEGA e tal, Faça a América Grande de novo e tal. E ele desperdiçou uma oportunidade extraordinária, porque se ele tivesse se detido no assunto, o que aconteceu hoje, há fragilidades nesse processo, há uma tentativa, eu não sou jurista, mas olhando assim e ouvindo os juristas, inclusive, que a CNN ouviu ao longo do dia, há ali uma forçação de barra no sentido de trazer um crime eleitoral federal para um processo que nasceu como um processo administrativo, empresarial, estadual. Há um probleminha técnico ali naquele caso. No entanto, o que o Trump fez? Em primeiro lugar, atacou a família do juiz, citou o nome da filha do juiz como sendo uma ativista democrata, atacou a família do promotor. Ele já chamou o promotor de animal, né, que é negro, o promotor, né? E, enfim, fez aquilo que o juiz o havia advertido, e certamente os advogados também, a não fazer. Porque o juiz, o único diálogo que houve hoje na audiência, segundo a apuração da CNN, foi que o juiz falou: olha, eu estou preocupado com essas declarações do cliente de vocês, né, que ele postou na rede social dele, Truth Social, uma foto dele com um taco de golfe e ao lado uma foto do Alvin Bragg, como se o taco de golfe fosse bater. Quem? O Alvin Bragg, que é o promotor do caso, fosse bater nele, né? E, olha, por favor, não façam mais isso, porque isso pode trazer violência, essa agressividade, esse ódio todo e tal. O que o Trump fez? Começou atacando as famílias do juiz e do promotor. E depois trouxe toda
a raiva dele do Facebook, o Hunter Biden, o laptop do Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, foi um laptop encontrado, e o Facebook não deixou espalhar, porque o FBI havia dito que aquilo era desinformação, e ele vai emendando uma coisa na outra, assim, e ele está realmente muito ressentido, né? E não lembrou sequer dos outros americanos que estão sofrendo, seja pela inflação, pelo alto preço da energia, né? Ele poderia ter criado ali, ainda que de forma demagógica, uma ponte com os americanos que sofrem, porque afinal de contas essa é a razão de ser política do Trump. Ele é o representante, né, do americano médio que sofre, entre aspas, com as conspirações liberais, progressistas, democratas, a captura da justiça, das instituições de Washington, vamos drenar o pântano de Washington e tal, e isso funciona super bem, mas ele foi tão, acredito, enfurecido por esse dia de hoje, provavelmente se sentindo humilhado, injustiçado, a ponto de ter perdido a capacidade de aproveitar o próprio evento. Christopher, o que você acha que leva o Trump a ter esse comportamento que o Lorival descreve? É algo realmente pessoal, dele estar enfurecido? Ou o quanto que tem de tática política aí? Porque certamente, né, como o Lorival bem disse, os advogados de defesa disseram para ele, não faça isso. O juiz disse, não ameace juiz nem promotor. Tem uma estratégia por trás disso aí. Qual que é? É boa pergunta. E não é fácil dizer que tem estratégia. Eu até diria que parte do ativo eleitoral do Trump é que ele não tem filtro. Não é? Ele age por instintos, ele tem uma retórica, não é, que segue esses instintos. Eu até diria que até o tato político dele foi sentir essa frustração, essa angústia dessa classe média americana que está se sentindo excluída, que não está sendo representada em Washington, que tem essa dominância liberal, progressista, que perdeu noção com o americano médio. E quando o americano médio escuta o Donald Trump falar dessa forma, o que passa é a autenticidade. Então, eu diria que é o ativo dele como um político, ter essa autenticidade. Mas, evidentemente, quando ele está enfurecido, ressentido, num momento como esse, se sentindo machucado, ele extrapola os limites que talvez, no momento, como o Lorival muito bem colocou, não teria sido a melhor estratégia política para tanto. Mas aí a pergunta é um pouco, o quanto que ele perdeu uma oportunidade, o quanto que isso significa que ele não terá capacidade de poder aglutinar a base. E aí eu diria que esse estilo que ele tem de revolta, que é a vítima desses promotores liberais, progressistas, que são parte do sistema, permanece. A gente está vendo nas pesquisas que o Donald Trump está se aprofundando melhor. Hoje o debate nos Estados Unidos é se esse indiciamento vai ajudar ainda mais o capital político dele nas primárias do Partido Republicano e, pelo menos, os primeiros dados sugerem que sim. Aliás, havia no ano passado um debate entre os republicanos que talvez outras lideranças poderiam surgir. O governador da Flórida, Ron DeSantis, os endinheirados republicanos queriam financiar uma liderança mais moderada, mas a gente viu quando o Trump saiu da toca, começou a bater, menosprezar, ele começou a subir nas pesquisas e isso ajuda ainda mais. Então, hoje, ele até desponta como favorito nas primárias do Partido Republicano. Ele chega mais forte para as primárias do ano que vem, Felipe, com essa confusão toda? É o contrário do que o senso comum nos diria? Tem muita água para rolar ainda, mas ele sabe fazer do limão uma limonada, né? O populismo, como se entende na bibliografia, é essa construção de uma fronteira, uma estratégia discursiva que constrói essa fronteira dividindo a sociedade em dois campos antagônicos, né? Um povo, que é conceituado por cada populista à sua maneira, às vezes é a classe média, no caso do Trump, Bolsonaro, às vezes é a população de baixa renda, no caso do Lula, contra um sistema, ou establishment, ou as elites. E o discurso populista, ele inerentemente já é um salvo-conduto para qualquer conduta inapropriada. Então, a partir do momento que você tem a revelação
de uma imoralidade de um líder populista, o líder populista posa como perseguido pelo sistema ou pelas elites. É exatamente o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, é exatamente o que o Lula fez no Brasil, exatamente o que diversos políticos acusados de corrupção, lavagem de dinheiro ou peculato, como a própria família Bolsonaro, no caso das rachadinhas, sempre fazem. Hoje as semelhanças, aliás, estão rendendo nas redes sociais, porque o Alvin Bragg, né, é o promotor, que tem um alinhamento ali, então o Trump consegue emplacar a narrativa porque é ligado ao Partido Democrata, etc. Tem esse elemento a mais ali que favorece a narrativa do Trump. Ele apresentou um PowerPoint na sua exposição das acusações do Trump. Até o deputado federal Deltan Dallagnol fez uma ironia ali, à esquerda diante do PowerPoint sobre o Lula. Aí está lá vociferando, botou umas carinhas, um emoji, né? À esquerda diante do PowerPoint sobre o Trump. Aí está lá feliz, com o coração nos olhos, etc. Então você tem uma inversão de papéis, porque no fundo todos os populistas agem da mesma forma. É claro que a gente tem que analisar processo a processo, caso a caso, mas ele consegue, com esse discurso antissistema, mobilizar uma base que tem esse sentimento antissistema, contrário ao Partido Democrata, ao Joe Biden, a certas atitudes do Poder Judiciário. Então, ele busca sair dessa situação. Agora, a imoralidade é evidente, porque vai ficar, como ficou aqui no Brasil, nos casos de corrupção como Mensalão, Petrolão, etc., ou Rachadinha, toda uma discussão se é inocente ou se não é. Porque aqui se parece que você leva em consideração só o resultado do processo judicial. Agora, a questão moral de trair uma esposa, de comprar o silêncio, de usar honorário advocatício ou uma revista alinhada para pagar isso, etc., ela é evidente. E, no entanto, isso muitas vezes não pesa, porque depende da narrativa ser construída. Lorival, o quanto o Partido Republicano pesa tudo isso que o Felipe falou, inclusive valores, conceitos, a experiência de ter tido Trump presidente, na hora da escolha, eles estão dispostos a embarcar na aventura Donald Trump de novo? O John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional do Trump, rompeu com ele, escreveu um livro. Eu até entrevistei o Bolton aqui na CNN Brasil. Ele estava hoje na CNN e falou assim: o Alvin Bragg agora é o grande cabo eleitoral do Trump. Ele estava irritadíssimo com esse processo. O Bolton é advogado, entende as fragilidades desse processo e gostaria de se lançar nas primárias. Estava aí viajando pelo país, sentindo a temperatura para tentar se lançar. E o Mitt Romney, que é um senador que votou a favor do primeiro processo de impeachment do Trump, falou: olha, o Trump não tem um caráter apropriado para ser presidente, mas esse processo aí é absurdo, não tem cabimento. Na quinta-feira, quando foi anunciada a abertura do processo, o Mike Pence tinha uma entrevista agendada com a CNN. O Mike Pence era vice do Trump, foi acusado de traição pelo Trump naquele dia 6 de janeiro de 2021 e alguns trumpistas levaram uma forca para enforcar o Mike Pence, que teve que fugir do Capitólio, estava presidindo a sessão de certificação do Biden, teve que fugir com seguranças, né? E o Pence falou: olha, eu estudei direito e tal, eu me lembro na faculdade que se dizia que um promotor consegue convencer um grande júri, que é o caso, né, 23 jurados, um grande júri a abrir processo contra um réu até um sanduíche de presunto. Quer dizer, então, isso não quer dizer nada. E estava ali defendendo que era um absurdo esse processo contra o Trump. A mesma coisa o Ron DeSantis. Então, os republicanos estão acuados. Os republicanos que competem com o Trump nas primárias, potencialmente, estão sentindo que precisam defender o Trump nesse processo. Christopher, essa palavra do Lorival é ótima, né? Ele conseguiu, com essa confusão toda, acuar os adversários. E o sistema político americano ele é interessante, porque, eventualmente, um sujeito preso pode concorrer. E tem outras acusações aí Sim. contra o Trump. Você trabalha nos seus cenários de risco com a hipótese de Trump preso e concorrendo à presidência dos Estados Unidos? A possibilidade existe, não é? Se ele for preso, também volta a pergunta, o quanto que isso inibe a capacidade dele ganhar as primárias. Eu até diria que a gente tem que distinguir
a possibilidade, os requisitos de ganhar a candidatura do Partido Republicano nas primárias com ganhar uma eleição geral. Tá? Então, eu até diria que no Partido Democrata, eles enxergam o Trump com algumas vulnerabilidades, sim. Ele tem uma certa rejeição que foi acumulada no mandato. Mesma coisa com Lula, quando votou nessa eleição, também com Bolsonaro, numa eleição geral. Não é que essas lideranças antissistema não pagam um certo preço por parte do comportamento. Pagam um certo preço, sim. Mas acho que no Partido Republicano, parece que ele está um caminho mais tranquilo para poder, ou pelo menos mais favorito. Né? Aí na eleição geral, né, aí depende do fracasso do governo Biden, muito como a gente discutiu aqui. Né? Para o Bolsonaro também depende do fracasso do governo Lula. Então, você tem que ter um desejo de mudança. Então, agora, se de fato a economia americana não performar bem, entrar numa recessão antes da eleição presidencial, existe um desejo de mudança e o Trump ganha as primárias no Partido Republicano e é condenado e possivelmente, ele pode estar detido, em tese, ele ainda tem a possibilidade de assumir a presidência, de acordo com uma interpretação jurídica nos Estados Unidos. Então, essa, talvez não é, claro que não é provável a combinação de todos esses fatores, mas é uma possibilidade real. E muitas vezes o ódio ao outro lado, o repúdio às condutas do adversário, que já ficam arraigados em todo um segmento da população, pesam mais do que uma cobrança de coerência da própria liderança do mesmo grupo político e ideológico, né? Porque esse caso mostra absoluta incoerência entre discurso e a prática, aquilo que o Donald Trump representaria de valores conservadores, a direita americana. A gente está falando de traição da esposa na época de gravidez e nascimento do filho, né? O que ainda serve de agravante para a conduta que ele teve, seguida de compra de silêncio, tentativa de esconder do eleitor aqueles acontecimentos, quer dizer, absoluta falta de transparência, a obscuridade total. Você tem um problema jurídico que eu tenho apontado, isso que o Lorival apontou em comentários, que é justamente o promotor tentar vincular a um crime eleitoral esses pagamentos feitos a partir de falsidades, de registros financeiros, etc. Aí é um momento sensível mesmo que a gente vai ter que ver no julgamento como é que eles constroem esse vínculo, porque precisa ter a ligação com o crime eleitoral para a responsabilização e a punição ser ainda mais severa. Mas olha que não vai ser brincadeira, né? Porque só da gente trabalhar com a possibilidade de um candidato à presidência dos Estados Unidos preso, enfim. Mas esse processo deve demorar mais, não deve chegar a uma conclusão antes da eleição, não?